nós tropeçamos, nós andamos na nossa vontade, mas não é o código que você deu nessa igreja, Pai. Queremos ouvir a palavra da vida, a palavra que tira uma pessoa no buraco da morte para lhe dar vida. Essa palavra que você deixaste no céu veio aqui para morrer na cruz para nós. Por isso, Senhor, eu sei que você já conversaste com a tua serva. Esse é o momento para nos transmitir essa palavra que você meteste no coração dele. Vamos a deixar essa serva na sua mão, porque é um instrumento que sempre você usa para transportar a palavra. E nós que estamos aqui, Senhor, deixamos as nossas casas. Uma das razões que nos levou aqui é ouvir, e essa palavra transforma a nossa vida. Nós todos queremos que essa palavra fique na nossa vida como semente, porque um dia cresce na nossa vida como árvore. Nós todos batemos a palma em nome de Jesus. Vamos levantar a serva de Deus. Quando ele está passando por ele, batemos a palma em nome de Jesus. Nzambe apambola biso. Totombeli bino boye malamu liboso ya Nzambe mokeli. Pesa munyanga mbote. Tombela ye dimanche malamu. Oyebi kombo ya munyanga te komba tuna kombo na ye nani? Ah, ok. Merci tofandi. Tobateli kimia. Tofandi kasi. Sentemos. Awa na periode ya jubilé na montagne. Aqui no período do júbilo no monte. Bato nyonso bakoma 11h, 10h, 12h. Todas as pessoas que chegam bakuta biso tosilisi deja. Encontra que já terminamos. Tokozela bango kilte eza 9h. Vamos à espera dele, o culto é 9. Kino tokosala manevre ya intercession bazokoma kaka te. Até ficamos a fazer intercessão. Ebele bazokoma tosilisi. Muitos que chegam, terminamos. Bakutaka biso bato mosusu bazongi deja. Muitos já encontram, os outros já tinham voltado. Ndenge mongo biso awa na Penhel. É a mesma coisa conosco aqui no Penhel. Soki tokozela kaka 10h, 11h. Se nós passamos a esperar 10, 11. Mkolo mosusu tokobeta bingo. Outro dia vamos nos atropeçar. Biso topesi Nzambe merci. Agradecemos a Deus. Por azomema biso jour après jour. Porque está nos levar dia após dia. Toza na grand thème ya année attachement. Temos o grande tema do ano de ligação com Deus. Ndenge nini tokandire enemi Satan? Como é que podemos resistir ao inimigo Satanás? Soki toandire ye, se nós resistirmos a ele, toko prospere. Vamos prosperar. Ko prospere na bangambo nyonso. Prosperar em todos os cantos. Nzoka po moto a prospere, il faut réfléchir. Afinal, para a pessoa prosperar, tem Pona que nini refletir. refléchissaka te? Por que você não reflete? Ozangi maturité. É porque não tens maturidade. Mais biso na dimanche passé, Mas nós, no domingo passado, bateyaki biso sur la prise de conscience. tínhamos nos pregado sobre o peso da consciência. Ndenge nini moto akozwa conscience ya vi na ye? Como é que o homem pode tomar consciência da Balobi il faut sua vida? bapesa ye toli. Sendo que tem que lhe dar o conselho. Pona nini okonsideraka toli ya tata na yo Por te? que você não considera o conselho dos seus pais? Oza mwana légitime te. Não és o filho Faut legítimo. considérer toli ya papa na yo, ya Você mama na yo. considera o conselho do teu pai e a tua mãe. Il faut kozala fils de son père. Tens que ser o filho do seu Il faut pai. avoir l'amour de son père. Tens que ter amor do teu Papa pai. na nga aza na mwana mosusu te akotina. Meu pai não tem mais outros filhos que pode Aprepare mandar. ngai kaka. Já me preparou. Naza obligé kosala oyo elingi Sou papa. obrigada a fazer o que o pai Nde quer. moko na biso bachrétien. É a mesma coisa Soki conosco toyebi ete cristãos. Nzambe aza créateur na Se biso. nós soubermos que o Deus Nzambe é o aza nosso tata na Criador, biso. Deus é o nosso Pai, Tokotosa. vamos Po aza na obedecer. moto mosusu akotinda te. Porque Ele não tem mais outra pessoa que pode mandar. Bapesaki biso parabole ya bana mibale. Deus nos dado parábola de 2 filhos, Atindi ya liboso. mandou o meu nakokende te filho, me atikali alobi o papa aza na nga kaka. disse, não Soki vou, nakete naye mas kosonga disse, papa akei. pai só tem Ya a mim. mibale alobi nakokende atikali O alobi nakokende segundo te. disse, vou ir, Batuni mas na bana ficou, disse, mibale não wapi vou. asali volonté ya papa. Perguntou os 2 filhos, disseram, quem fez a vontade do Osalaka pai? volonté ya tata na yo te. Você não faz a Oza vontade do mwana na pai, ye te. porque tu não és o filho Oza dele. mwana oyo bazobokola. És um
filho. aza tio na yo, aza koko na yo. Ele é o teu tio. Mais na amour ya père, Mas o amor oko do pai, considérer nyonso tata na yo azolo. vais considerar tudo que teu pai Obelisa está tata na falando. yo estomate. Não vais Obelisa fazer tata na yo teu pai tension estômago, te. nem atenção. La prise de conscience. O peso da consciência. Na 1 Pierre 3, No de Pedro 3, verset 21, versículo 21, verset 22. versículo 22. Kuna balobi prise ya conscience. Aí disseram que o peso da consciência. Botala bato na periode ya delige, ya Veja Noé. as pessoas no Azo período sala do arche. Noé. Tá fazendo Mbula arca. ekobeta, mbula ekobeta, mbula Vai ekobeta. chover, vai chover. Alobi ilongwa kuna. Disseram, sai daí. Nzamba tindi mbula emeli bango. Deus enviou chuva, engoliu. Balobi ezalaki sorte ya bateme. Disseram que foi a sorte do batismo Oyo emela bato na ta ya que Noé. tinha engolido as pessoas no tempo Ezalaki do te Noé. po epurifie bango. Não havia para eles Ezalaki po purificar. emema bango na conscience envers Dieu. Havia para eles levar Elakisi uma bamosusu oyo bamoni wana. Nzambe basakana na ye te. vão dizer que pessoas Deus Na não se tour conecta wana. com ele. Naquele tempo Totosa te. não tínhamos obedecido. Yango tokufa. Por causa Yango disso, nzambe tínhamos amela biso. morrido. Ezali mpo na Que Deus purification nos te. engoliu. Não foi por causa Ezali da mpo na purificação. prise ya É por conscience. causa do peso Makambo da oyo omoni na consciência. vi oyo. As coisas que Emema yo na nesta prise vida, ya conscience para te ata. levar no peso da consciência. Mutu na pelo menos. mutu amoni na ndenge na Cada ye. pessoa viu do seu jeito. Mutu na mutu amoni na ndenge na É ye. isso, cada pessoa viu do seu jeito. Ko réfléchir na vie. Refletir na Yo vida. réfléchir te par rapport na oyo mama Florence Não amona. pode refletir. Mama Florence alobaka ngai Mama paralysie Florence eza eloko kozongela te. Paralisia não é coisa de voltar soki mais. nasala masumu yango nzambe abeta Soki na ngai pecado, por causa yamba disso, loyo Deus me ata bateu. onyati ngai Desta vez não se você me pesar, nakosede lisusu não te vou mais me po deixar paralysie cair. soki nzambe abeti yo Porque paralisia, Deus te pardon ate bater, aprive yo biloko nyonso desculpa, vai te privar em todas as coisas. wana mama Florence azozwa conscience par Aí, Mama rapport Florença vai na tomar eloko oyo amoni na consciência, vie segundo a coisa Bandeko, que ele fez na paralisia. vida. Paralisia, awa tozalaka awa aqui onde estávamos. soki ozwi ata savon soki gel soki nini oyo Se batiaka você pegar mesmo na o suki gel, nini tobengaka shampoo o shampoo, bandeko Sabe. okoka kosukola te não vais conseguir otia kaka boye banhar. otie boye otomoli loboko Vais esimba na meter moto assim, okoka te levantar a mão, não vais kasi conseguir. makasi Doia ozwa mai muito. ata boye otombola otia na Pegando moto água, obandi vai kolela vai ozokoka te levantar. Vai moto chorar, não vais conseguir. yo ozosimba Não. koto pasi eza koto Aquecia, você pega aqui o do okosimba brosse te Não vais pegar a escova. onyika mino na Pra yo você na escovar os gauche seus dentes pasi eza da na esquerda. droite Dor da brosse direita. ya pamba oyo ezopeze eloko te Escova só do nada, okosimba tá te pesado. omema Não podes levantar po a escova, pasi porque misisa tá oyo doendo. ezala connecte na As wana veias que estavam okokoka te nasala não vais 4 jours na conseguir. kokobrosse te 4 jours Fazia 4 Não com dias, brosse mas não te, não com escovava colher os te. dentes, não conseguia comer. eloko omema yo na conscience yango wana Coisa que vai te levar soki à eza consciência kobeta é, nzambe abeta ngai se é bater, deixa ele bater. natinda yo boye osali boye te nabeti yo Mandou-lhe para fazer elakisi isso, ya ele mbala não oyo fez, avant me nzambe bateu. asilisa koloba ngai nakozala na telemi na Desta kende vez, antes de Deus acabar de falar, eu já prise me ya levantei conscience e fui. mais soki eza ennemi Se for o inimigo, nakopesa espace na ennemi te não vou dar espaço soki no nzambe inimigo. na ngai te Se não for eloko oyo meu Deus, namona coisa que eu tenho balobi visto. eza te komelama wana Não é por causa eza te basanctifie yo aquela santificação. te ezali mpo emema yo na prise ya É para te conscience levar no peso da consciência. eloko emema yo na conscience eza oyo te mama Florence Coisa que amoni vai te levar no peso da eza consciência. oyo não é yo que a mãe moni viu. amen Ei, eglize você viu. elingi etinda yo Tem que te koloba ete mandar nzambe amelinga dizer que Deus me engoliu mpo nazwa para conscience mim tomar consciência. mais conscience morte Mas a consciência morta, la prise de conscience o peso da consciência, yango nde routine yango nde réflexion é que é a reflexão. la prise de O conscience peso da consciência yango nde eza é maturité que a maturidade. moto oyo akoli te wana Pessoa que ainda não ayebi kaka cresceu, papa kozala sabe que o meu pai vai insistir. bambula nyonso Todos akozala os anos ele vai insistir. mama na ngai Meu akozala pai vai insistir. naza na bandeko na ngai Meus irmãos também têm. kufa eza ya mikolo A morte é para os mais velhos. me na prise ya conscience na Mas com o maturité peso da consciência e a maturidade, yo kozela te bamikolo bakokufa você não espera que os mais velhos é que vão morrer. awa nzambe alobi Aqui Deus disse, nzambe alobaki Deus tinha dito,
mutu moko te résister mateya oyo bazopesa na Que jubilé. ninguém resista essas pregações que estão a pregar hoje. Balobi mutu moko te asalaka masumu mikolo nyonso nzambe elimbisa ngai. Ninguém Naokende na comete, sienu não nzambe faz elimbisa pecado ngai. todos os dias. Nzambe Deus alobi na perdoa, na me litoi perdoa. boye. Deus disse na mãe Mutu moko te no vídeo résister mateya que oyo ninguém ozopesa. resiste a Kolobete. essas palavras que estás a dar. Oyo mateya oyo. Estas palavras Kolobete nakosala masumu. dizendo que vou Nzambe fazer aza pecado. tolerant. Deus é tolerante. Bato bakokufela na pongi. Pessoas vão morrer no sangue. Enemi akokuta yo na eta ya masumu O wana. inimigo vai te encontrar naquele estado de Okokufa na se ya pecado. pongi. Vais morrer no sono. Directement fere eza kofunga mapona. Diretamente o inferno está aberto por você. Bakufaka pe. Morrem também. Pe bato bazokufa. E muita gente vai morrer. Tomonaki mwana mosusu Vimos uma filha ya viera na biju. da Vieira e a Babengi mama. Bazolela ndako mobimba bazolela viera toda casa azomena. estão a chorar. Mwana akufi ya kokola wana. Disseram que o filho Ni faleceu, filha. perdido, a filha. Bopore bamemi. Levam-lhe. Nabi mwana oyo lobi tozalaki na ye awo bomemaki awo. Mas disse, ontem estivemos com Asali ele aqui. musala baye na ye mwana akangana. Trabalhou, disseram que era Ntango baye Ismael. o soki na bondeli mpona akende ekole na bi te miso na ye Tem que natali rezar pra ela, ye vai na natali ye escola. lisusu na bi jamais Mãe lhe olhou nos akende olhos ekole e disse, te jamais, não pode ir mwana à ya kokola escola. aza na ba 17 ans soki Uma kondo filha já crescida, até natali ye 17 boye na bi anos. jamais akende ekole Mãe te disse, não pode ir à escola. mama na ye alobi kasi pangwisela koko ndako A sua mãe mama na ye disse que tem azongi que limpar a casa. apangwisi ndako biso batolingaka bitinda kende osomba Limpou mapa ye a nango casa, sala não sha pode asalelinga sha vai kutu comprar pão, atie sha na fez moto chá, asali fez apesi chá. bana apesi ngai pe Deu nos akei filhos, lobi deu na também tongo na mãe. nayoki ndako nyonso bato bazolela Ontem de mwana manhã, akufi na biti mãe ouviu todo mundo Mwana a oyo chorar. azalaki awa Filho lobi. morreu. ndenge nini akufi A mãe disse, a filha que estava aqui ntango baye na ye morreu. azoloba te Quando lhe trouxeram bopore no boya na ye bazotalisa yo prise ya conscience Leva-lhe, ele ata traz mpona tudo likambo sobre oyo sua omoni na consciência, vina yo ya mesmo mama coisa que Florence você te fez na tua vida, o não é da Florence mãe. apesaka yo po apesa yo ali A mãe afongola yo para te abrir. baye na ye azoloba azoloba te Não loba tava jesus conseguindo christ falar. aokoka te Não estava conseguindo falar. todomine esprit wana bandi koloba Mãe dominou. alobi até nini o filho azokufela começou a na falar. pongi Morria moto no oyo sono. azobela te Pessoa que não estava doente. 2 semaines passé 2 semanas depois. amoni yaya na ye oyo alanda akufa deja Viu a irmã dela que lhe puxou, que já Atelemi. tinha falecido. ye na pongi Ela no sono. azobela te Não estava doente. yaya na ye akufa kala A irmã dela que já tinha falecido há Abani muito kosala tempo, boy. começou a lhe chamar. ye abengi yaya na ye na kombo Ela chamou a sua irmã em nome. yaya na ye atieli ye loboko A boye irmã dela lhe deu a mão. wana na pongi Aí no sono. 2 semaines deja eleki 2 semanas já yaya passaram. atie loboko boye A sua irmã ye colocou mpe na a mão ndenge ya assim. pongi atie loboko boye Ela também ntango no atie sono boye colocou a kuna na mão. pongi akufi Quando Baninga, colocou a mão aí no sono. azolela na banyinga babandi kolela babeleli papa ya kotala Aí só bakutaki eles ye começaram a se loboko chamar. boye Me encontraram com a mão assim. ye akufi Ela já morreu. no sono. baokomprendre te Não estavam ntango compreendendo. bamemi ye wana Quando lhe ya levaram, kokufa wana morta já. histoire na yo eza nini A sua bakuti yo história loboko boye namonaki yaya na ngo oyo akufa lhe encontraram com a mão. Aí Disse que a atelemi. minha irmã que já tinha falecido. ayebisi nga yaka atie loboko boye yango nga mpe natiaki Colocou-se lá de loboko pé, me deu a mão também. ye na deu minha mão. bomotokoto ya kufi Aqui, pessoalmente, já morreu. Na realidade. balobi ata mpona yango Será mesmo por causa disso? zwa conscience ya kozanga kosala masumu Tome a consciência de não fazer pecado. vendredi mama odeta ayaki prenda Sexta, a mamãe dele vinha no prenda. alobi mutu moko amemenga na mutuka akuti awo na padaria transport pasi Disse atelemisi alguém moto lhe levou lá na padaria aqui. Mama, Eu o que wapi? estava Ana, difícil, que pai mas tá boy? onde? Estou aí no sítio X. ngai nazokende progresso Eu também estou aí no progresso. alobi oyo akoka koloba amemi ye Disse o que tinha que aya na falar. oyo tika etiki levou. na kamama Foi lhe deixar tendo com a mamãe. alobi mama na ngai na bokilo na nga Disse a bazalaka minha ndako mãe moko e a minha sogra vivem na mesma casa. tokundi mama na biso le 6 Enterramos a nossa mãe no dia 6. alali Dormiu. alamuki lisu te Não na tongo acordou mais. bamoni akufi na se apongisi De manhã ankobele encontraram-lhe já faleceu. oyo bazoyebisa no bino sono. wana emema bato na conscience Isso que está nos dizendo para nos botika levar nano na masumu consciência. botika kolala na Para não problème deixarmos pecado, dormir com problemas. oyo osalaka wana olamuki eza O eloko que você mosusu faz. me oyo komema agora é yo outra affaire coisa. eza kofungwama Isso que vai te etali levar yo no jubile inferno, esse ezosila abril. totelemi É contigo, totanga loba na que tá nzambe terminando.
nga nazoteya na baforme nyonso. A mãe está pregando todas as formas. Napesaka baexemple ya ngai po epesa yo Os exemplos dela que é para nos dar, ekuyari yo. que é para nos cuidar. 2 Corinthiens 9, Segundo de Coríntios 9, verset 5 à 8. versículo 5 a 8, até 8. Totanga yango a partir ya 2 Vamos ler a partir do capítulo 2 kino na 8. até 8. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part à stimuler le plus grand nombre. J'envoie les frères, verset 2, 9, verset 2 à 8. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ces points-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 enfin, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. 1 Corinthiens 9, verset 2 jusqu'à 8. 1 de Coríntios 9, versículo 2 até Bino 8. bobanda na 5 kino na 8. Nós começamos no 5 até 8. Português. Portanto, tive por causa necessária exortar esses irmãos para que primeiros fossem ter convosco e prepara-se de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Digo isto, e o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, e abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. A palavra do Senhor. Amen. Lingaka elobi boye. Yango wana namoni te esengeli mpenza. Esengeli nasenga bandeko wana baya epai na bino liboso na ngai. Babongisa makabo na bino ndenge bokanaki. Boye soki bosi bobongisi yango ekomona na polele te, opesaka makabo na motema moko kasi na mitema mibale te. Bokanisa nanu moto oyo akonaka moke abukaka moke, oyo akonaka mingi abukaka mingi. Ebongi moto na moto akaba ndenge akani, asala yango na motema mawa te to po batindi ye na makasi. Pamba te Nzambe alingaka moto oyo akabaka na esengo. Ezali ye pe moto akoki kopesa bino bolamu ya ndenge na ndenge. Boye ntango nyonso bokobandaka
kotonda na biloko nyonso oyo ezali bozali na yango posa mpe bokokoka kosala misala nyonso ya malamu liloba na Nzambe. Amen. Chokwe na yo. Chokwe. Kashika ngunakanyonga ngwami chinalite kulula kwetu wanu nima hasa kumuheta hatangu hakululika chawana chize malake yene kuhana chena cho chawana chize kuchikabwa chakululika kulu muze inaheta bachikalumbunuke ngo mnachidinge kuzangula yenwene kuzangula mutu mukoko nikenu wenu yoze matumba mbuto ikepe makahela ikepe yoze matumba yinji makahela yinji mutu mwesu akahane chize hanyunga kuhana adonze hini chinyengo kuhanji mumu akoka na mushinjika umuzambika kusanga mutu yoze wa kuhana ni wahilo ambika na hase kumwaha yuma ya kulumbama anga matangwa esu mnuba ni yuma ya kulumbama mumu hali yenwene niize inazuku mumu hakuhana kuli atwako jishida maini. Amen. Liloba na Nzambe. Tobeti maboko pona liloba na Nzambe. Tofandi. Awa kasi soki balobi nani akointerprete mutu nyonso akointerprete. Aqui se disseram quem pode interpretar. Sous-thème na biso ezali la libéralité. Nossa subtema é a liberdade. Libéralité. Liberdade. Entre parenthèses, Liberalidade. pensée du cœur. Entre aspas, o pensamento do coração. Bater biso kokola mutu aza matire. Nos pregamos sobre Nzamba crescimento. trabalhaka na makanisi ya motema. Deus trabalha com Soki te bato nyonso balinga bazala balongi biso tozala na église biso totangaka loba na Nzambe biso toteyaka biso tosalaka prière. Meditamos, Mais na maturité bazomema biso mas na maturidade mutu amikosa te. ninguém se engana. Il faut kokola. Tens que crescer. Kozala na église eza eloko mosusu. Tá na igreja outra coisa. Kobondela eza eloko mosusu. Essa é outra Kozwa coisa. bateme eza eloko mosusu. Ser Nyonso batizado tokosala eza eloko mosusu. Tudo que vamos fazer outra Mutu coisa. oyo akoli faut apprendre. Pessoa que é crescida Koyeba ete tem que Nzambe aprender, atravaillaka na disponibilité ya sabendo motema que Deus na trabalha com a makanisi ya disponibilidade, motema. coração, com os Eza na pensamentos. mutu mosusu asalaka trop Tem outra pessoa me que faz motema muito, mosika na Nzambe. mas o coração dele distante de Oyeba Deus. te Não vai saber. mpo bayebisa biso deja Porque já tem nos dito. Nzambe alobi omoni mwasi wana na ndako na ye azokomba Deus disse, aquela azokomba mulher wana biso na awa casa dele estava mutu na ndako na ye omoni mwasi wana azokomba mpona nini kaka ngai mpona nini kaka ngai alobi ngai nafutaka bato ntango bazosala misala motema malamu mutu oyo azosala me mitema misato mine nafutaka te osilisa misala nyonso kosala disponibilité ya motema la pensée du cœur yango nde maturité malamu na mizalela na ngai na ndako ke na kominye soki te bakoloba ete mpona nini ozwi Se não sente vão falar, por que você não tomou essa yebaka disponibilité makanisi na yo ya motema Saiba a disponibilidade. yango nde do Nzambe coração. atravaillaka na yango mpo É afuta que Deus trabalha com ele que é preparado. mpona nini tozalaki 3 na nzela Nzambe azwi moto moko Por que fomos 3 no motema caminho? pensée Deus tomou uma pessoa. ya motema É o pensamento do coração. Nzambe ayebi motema Deus conhece o seu coração. c'est la disposition É a disposição à se montrer généreux de se mostrar. naza disponible Isso é natalisa ete ngai naza motu oyo naza motema malamu nakabaka a dizer que eu sou uma La boa générosité. pessoa, boa, que oferece. disposition A disposição. lolenge na yo ya kati A tua forma libéralité de eza lolenge ya A kati liberdade é uma ya coisa. kotalisa mutu oyo alingaka Interna mutu oyo como akabaka essa pessoa, mutu oyo avisitaka visita, mutu oyo asalaka essa boye pessoa oferece, la essa disposition A eloko mosusu te disposição, não há mais outra ndenge coisa. nini motema na yo ezalaka Como é que o teu coração fica? osalaka trop me motema Trabalhas disposition muito, mas c'est la disposition à se montrer généreux de se mostrar lolenge wana Aquela ya komona na mutu ya esengo de ser mutu uma oyo pessoa feliz, mutu oyo aza malamu uma boa pessoa. Nzambe atravaillaka na disposition Deus wana trabalha com ya aquela motema disposição. mpo babenga yo oza liberale Para te chamar que és liberto, motema é o coração. mutu ako koyamba yo Só pode te colher, me motema na ye eza wana te mas o teu coração não está aí. soki te olinga oyeba te ndenge nini juda Se não poderia ye saber aza como kesie Judas,
foi o na guarda. minute ake koyokana na sacrificateur. No momento foi conversar com o Bopesanga sacerdote. nini pona tekela bino ye. O que é que pode me dar para mim vos vencer? Ondi com mate. ele? Não vais acreditar. Malgré Yesu alobi na kati na bino. Apesar que de Jesus Eza na disse que no mutu vosso akotekanga. meio, Ezanga. a pessoa que vai me Maître vender, ngai, maître será que ngai, eu, mestre, disposition. a disposição Ya kotalisa ete ya solo oza bien. demonstrar Oza na mutu verdade que nesengo, sou oza uma papa pessoa boyambi, feliz, oza mama boyambi. que és uma pessoa que Yango nde escolhe liberalité pessoas. na bomoto. Isso aí é que é a Eza liberdade. problème te. Pessoalmente não é Mais problema. oyo efutaka po ekomisa Mas prospère. o que paga aqui é para te fazer prosperar Ezali disposition ya kati. é a disposição de dentro. De Segundo, attitude de respect envers tout être humain. atitude de De respect respeito envers tout être humain. com toda a pessoa. Balolenge wana. Aquelas Attitude pessoas. nini ozalaka nango? Qual é a atitude que você Ntango costuma oza ter? liberal, respect ozalaka nango. Quando você é liberto, Epai respeita baninga Deus bato. com os outros. Attitude oyo koloba ete moto aza généré, Atitude moto aza de que essa liberal. pessoa Ndenge nini ozalaka é liboso ya liberta. baninga? Conforme você fica em frente Oyebi das ata na pessoas, lisanga sabes que bayebi mesmo yo no- te ata na reunião, mutuka. mesmo no carro, Soki oza motomboki, se você é uma pessoa soki oza má, engalisa, se você é uma pessoa rápida, oyo nyonso kokozala, tudo que você pode ser, oza na besoin te odefinir yango não epamu. tens como você definir. Attitude na yo A atitude que se encontra em ti na mutuka, no carro, yo okotaki avant, foste antes. oza oblige kozalela na coin wana. És obrigado a estar lá no fundo. Oyo akolanda, Aquele que vai seguir. soki kolo mutuka alobi 4 personnes, Se o dono dizer que é 4 ye azowela pessoas, mbongo na ye. ele está precisando do seu dinheiro. Yo okoya te ofandi na ebandeli awa. Você não pode vir sentar no princípio. Boleka, Passe, boleka. passe. Soki balobi na yo pusa kuna nde. Se disser encostem lá. Ah, boleka yo pe. Passem So também trouble ngai nazoka maladi na ngai. Você não sabe que eu estou doente. Deja na tire na yo yango wana. A tua Balukela yo natureza definition te. não podem te arranjar mais definição. Balukela yo Não definition podem te. mais haver definição com Bi bato ya français logique, pessoas de francês disseram que a lógica a lógica ezali koyeba oyo eza na kati ya é moto. saber Elakisi soki mutu alolenge está wana. dentro de alguém. Mutu oyo ayebi makambo alobi na logique. Pessoa que sabe as coisas Yo que na esika lógica. ozalaka. Você onde está, Oza trouble onde fait. você vive, és alguém de confusão. Oza mutu ya confusão. És alguém de confusão. Attitude de respect envers tout être humain. Atitude Mutu de oyo respeito arespectaka com bato toda ata na pessoa. mutuka akorespecte, Pessoa que respeita ata na pessoas, montagne mesmo no akorespecte, carro vai respeitar. ata na eglise akorespecte, Mesmo na no nzela monte de akorespecte. igreja, na rua vai respeitar. Libéralité A liberdade ezali disposition. é a Soki disposição. oza kaka esika nio longo kuna Se estás mutuka yango sai ya daí, yo o carro longo é teu. kuna nafuti Sai mbongo na daí. ngai te Também não longo paguei. kuna Sai daí. disposition A wana disposição yango esalaka ete nzambe afuta é que faz com que Deus yango esalaka ete pague. nzambe afuta yo te É que faz com que Deus não te message pague. yango wana A mensagem oza é oblige kokola és obrigado a crescer. kokola Crescer ezali kati é dentro. pensée du cœur Pensamento do coração. soki te bakolemba yo Se não vão se cansar Awa. de ti. Aqui, paul alobi Paulo disse, ngai nakumisaka bino eu costumo vos bato elogiar. ya corinthe Pessoas do Coríntios. nakumisaka bino Costumo vos eza na bato elogiar. te bakabaka lokola bato ya Não corinthe há pessoas que oferecem como os homens do Coríntios. ngai nazotinda deja bato Eu estou a mandar bobongisa pessoas collecte na bino oyo que tozozwa mpo na bandeko mosusu arranjar o vosso a vossa contribuição contribuição que oyo estamos a dar para outras po pessoas. tokende kopesa bato mosusu Que é para nós ir oferecer ndenge para as pessoas. nakumisaka bato ya corinthe Como eu costumo elogiar os homens nalingi do te Coríntios. naya ensemble na bato ya macédoine soki te nakoyoka Não soni quero vir yango junto na com as pessoas précédé do bato Macedônia. boyamba bango malamu Por causa disso que eu estou a soki te apreciar as kozala pessoas soni ya escolher bino bem. te me ya ngai au Não vai contraire ser a vossa mpo vergonha, ngai mas nde a minha. nazokumisa bino Porque eu é que estou a lhes elogiar. yango alobi j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre chez vous natindiki nanu mpo na ngai
Para mim, au lieu de em ensemble. vez de nós viemos juntos, Kolobete batu ya corrente baza très généreux. dizendo que as pessoas do Maboko na bango Corinto são ezalaka muito boye bayambaka generosas. wapi ndako nani Eles aza na não- chambre kuna eles biso escolhem bana bakolala na pessoas. se boya kolala Ah, awa pessoas que vão dormir nani no aza na sofá nini também. biso toza na musi tokopesa Quem kuna tem, nós temos nani aza na colchão, elamba ya vamos kopesa sair. moninga Ah, temos biso toza roupa nango de nani dar aza alguém. yango totindi É ngai Paul isso que nós mandamos ngai na ao Paulo, juge malamu em Gigi, natinda nanu bafrere pra boyamba mandar bango os bien irmãos lhe bobongisa oyo recolhem bem. bokobongisa ntango biso tozoya Arranjem o que vocês estão fazendo quando nayoka nós vamos vir. bino bokoyoka soni te Vocês não vão ter vergonha. me ngai Mas eu, oyo nakumisaka bino que costumo lhes elogiar, nakoyoka soni vou ter et vergonha. à s'occuper de votre libéralité déjà promise elakisi ndenge na prometaka déjà Quer dizer que ndenge vamos bolobaki mpe bino mpe prometer. bolobi biso Vocês tokobongisa não, vão dizer toza que nós bapapa vamos bamama arranjar. boyambi Somos papá, mamãe, afin qu'elle soit prête Assim que sejam prontos, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice ezala eloko ezouta na se ya motema tem que ser uma coisa que está saindo dentro de ti. me ezala te lokoso kasi Que não seja o golosismo. ugologisme elakisi mutu na mutu abombi ya ye Que significa dizer que cada pessoa... nga nalobi na corrente baza batu somo okokaba pardon Dizem que os correntes são okolemba pessoas que oferecem... ifo mitema na bino efungwama Tem que se abrir os vossos corações. bosala ndenge nga nazokumisa Vão bino fazer conforme eu estou a elogiar vocês. ezala sujet ya avarice te ya lokoso Não seja mutu na mutu aza na mbongo na ye abombi aza na bomengo na ye abombi aza na eloko na ye abombi te boye te Não, assim não boyeba pode ser. yango sachez-le Saibais celui qui sème peu moissonnera peu oyo akolona moke esse que vai semear pouco, akobuka moke também colherá pouco. na kati ya libéralité Dentro da na pensée du liberdade, cœur pourquoi nakozala libéral na motema na ngai o que você message yango wana liberto no meu nakabaka na ngai message é pourquoi motema na ngai ezala Vamos malamu oferecer. Por que o meu ntango coração nazolona ya boa? moke na ndenge ya mabe Quando só semear pouco nakobuka ya no mau moke jeito, vou ntango colher. nakolona ebele na motema Quando vou moko colher muito, nakobuka eu ebele também vou nazoblige colher muito. motema na ngai makanisi ya motema na ngai ezala malamu Sou obrigado nazala que na também libéralité meu oyo ezouta coração na tem que estar motema boa, para ter a c'est liberdade que que está em chacun mim. donne comme il a résolu en son cœur message na biso eza A wana nossa mensagem yango nde está aí. bozosouligne É aquilo que sujet vamos na biso sublinhar. yango wana O nosso sujeito que está aqui. chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie wana eza verset ya biso bamenonite Aquele versículo de nós menonitas, bamindele na biso os nossos brancos, soki tozopesa ofrande se estamos a dar oferta, babanda otangela biso oyo eles yango batikela biso eles yango leia para yango nós, biso bamenonite os bongo nde menonitas, topesaka dime te baba é na por causa otangela disso biso que nós temos oyo dízimo. mpo na ofrande Eles leiam pesa por causa ofrande disso, me da ifo euta oferta. na se ya motema Tens que dar oferta, message mas yango tem que wana sair dentro de ti. batindi kaka motu te Mensagem aqui, olga yo eles opesa não combien ninguém. niso Ah, opesi você combien vai dar yo X. efrasi opesi Ah, combien você vai dar quanto? te boye Não, te assim não. biso baprotestant Nós, os protestantes, eloko bamindele baya na yango as coisas que os brancos tiram trago, yango eza na carte de membre é isso aí que está na casa. que chacun donne comme il l'a résolu en son Que cœur cada dê conforme ele sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Quanto que Deus dá, bango bayebi ama a pessoa oyo que dá mama com Florence felicidade. asalaka olga boyi na ye yo olga Sabe. pesa 10 yo pesa 20 Olga, dá X. Você dá 20. awa Aqui, libéralité a liberdade, esprit ya maturité espírito da maturidade, eza te batindika yo não é de te empurrar, não. soki bazotindika yo Não te empurrar, bazotalisa yo não te mostrar. soki ozoseme te Se mikolo você não nyonso estás a semear todos olga os dias, osemaka te mikolo se nyonso você não semeia todos mokolo os moko te dias, okobuka ebele yango nenhum dia você yango vai nde colher esprit muito. sikoyo biso totravaillaka na É que yango o espírito que po você soki está batiki yo se te deixar, okotikala kaka mutu ya pasi vai ser me somente eloko ya alguém de mutu ya eza na sofrimento. kati Alguma coisa de mutu na volta dentro. mutu na liberalité Cada pessoa na apesa liberdade. ndenge akani ndenge akati na motema na ye tristesse ezala te ngai nazopesa kaka ma eloko nyonso naza nango yango oyo contrainte ezali pesa kaka
Yo, oyera ngo te pesa. On te disait Te aussi. eloko ya bongo yango bozomona ko pesa ebele me kufuta yo eloko te. Então, vai te dar muito, mas não vai te pagar nada. Na monde ya maturité, No mundo da na monde ya maturidade, prosperité, no mundo da prosperidade, na monde ya no réflexion, mundo da reflexão, na monde ya prise ya no conscience, mundo do peso da il consciência, faut mutu na mutu tem que ser cada apesa pessoa ndenge akati na motema na ye. conforme ele quer. Tristesse ezala te napesi Que siko não nga na kolala haja nzala. tristeza, eu dei, mas eu vou dormir Bino à pe fome. Vocês lelo nga também. napesi tokotala soki nga na kolia nini. Hoje dei, vamos ver se vou comer Bino o pe quê. bolekisi Vocês também demais. eke zero Foi do nada. wana eke zero Foi zero. bacontraindre yo te Não tem que pesa kasi biso tozopesa yo pe Então, pesa nós também estamos a yango dar, wana também eza dá. acte ya liberalité te Aquilo não é o alto da liberdade. soki bazotindika yo awa na Tanto peniel empurrar aqui no pneu, mpo balobaki o que tem um lolenge ya kosunga bato forma de ajudar eza ya kopesa mbongo na moto oyo aza nango é de dar. soki chaque fois a pessoa que ozopesa tem. te Se ozotikala cada vez biso baoyo toyebi mpo nzambe aloba 3 mois Deus tinha dito que na 3 3 mois meses, nyonso em todos os toza 3 oblige meses, kotravaye na mbongo na somos biso obrigados a na trabalhar baforme com nyonso em todas as kino formas. mokolo ya kopesa mbongo Até quando soki ele nakozala na vai possibilité ya kozala na mbongo ebele Se te vou ter deja na possibilidade, 3 mois na não, travaye só 3 meses. ntango que eu nzambe trabalhei. azopesa mbongo Se Deus está dando o dinheiro, avant nga nazwa ye apesi nga deja antes de eu receber, ele já tinha me dado. yango bazotravaye na bino É isso que estamos meme trabalhando com. kopesa ya contrainte Mas oyo dá de nani empurrar. yakoya na dimi na ye yo niko oyaka na Vamos dimi fazer te dízimo. Ah, você Nicolão traz wana pesela yango kombo Aquilo tens que dar o seu nome. eza acte ya libéralité Não te é alto da liberdade. moto oyo aza libéral Pessoa que é liberta, bayebisa bino mima azalaka libéral azalaka na que ye a na problème na mima, ela moto é te liberta. namoni vendredi Vi na sexta, asombeli mwana na ye liki comprou ovo para sua filha. mwana wana aye na liki apesi yango joana A filha trouxe ntango ovo joana para akati Joana. abotoli ye yango Quando Joana cortou, aye recebeu. atie nga na munoko Foi, meteu na boca da meme mamãe. liki azokabola O mesmo aye ovo, atie nga na munoko meteu na boca da mamãe. nabi mima Mas disse, "Mima, mwana na yo azwi liberalité na yo a sua filha nde tá alobi na mama liberdade." apesaki nano joana Eu disse, mãe, já tinha dado akati na Joana. joana kutu apesi ye na maboko A Joana lhe deu na mão. ngai alesi A ngai mãe lhe fez comer. liberalité A liberdade. liberalité wana Aquela liberdade, yango nde nzambe aza nango mposa yango nde efutaka liberalidade. soki olesi deja joana Se já olesi deixa mama comer na florence Joana, deixa eu comer na mamã. yo moto okoyeba Você quem sabe? bayebisi biso moto oyo alesaka apesaka lipa bapesaka ye mpe lipa moto oyo apesaka mai ya komela bapesaka mpe mai wana mwana moke liberalité wana kolela te mpo ye moto azopesa me oyo akosenga yo mama florence depuis abandaki grâce oyo bana kopesa dime chaque dimanche grâce oteli mama yambala oyo na bana kopesa grâce ata kopesa na olukela yango kombo Mesmo quando você vai dar, dê o nome. ao seu luka kombo Arranja o ya nome eloko ozopesa da coisa que estás a eza liberalité te não é eza liberdade. mama moto azotindika É a mãe que mwana está a ntango liberar. opesi dime te yango obongi Filho, oyo te quando mama não deu dízimo, yango isso que você obongi melhorou. motema Não, mãe. mosika Coração distante. libéralité A liberdade, na marque 12 no Marco 12, 41 kino na 41 44 até 44. eza na eloko balobi kuna Tem alguma coisa que se diz lá? marque 12 Marco 41 à 12, 44 41. la pauvre veuve Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône regardez comment la foule y mettait de l'argent plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Na mbongo nyonso elaki soki okaboli yango epesi kaka lokola mbongo bakaboli na 4 personnes. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. 44. Car tous sont mis de leur superflu eloko baza nango mposa te yango nde bapesi Coisa que eles não. mais elle a podiam mis dar, de é que son não dar. nécessaire tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre libéralité A
liberdade. yango nde libéralité Isso é que é liberdade. opesi yango oponi Deixe escolher eloko oyo oza nango mposa te coisa que não tem a vontade de dar. soki opesi pesela yango kombo Se você dá, dê o nome eza a na isso aí. impact te Não tem mpona nini impacto. oke église te Por que você não naza na tem tike igreja? te Não tem um mpo passado. oza na 2000 kaka oyo osomba marchandise Porque só lobi tens 2.000 que vais comprar. yo um oyaka negócio soki amanhã. oza na 100 kwanza ozolukela yango Você eloko ya só kosala venha quando tens 5 anos. ochange 2000 na yo te mpo opesa 500 Não vais ofrande trocar o teu 2.000 para balobi 500 dólares. eza superflu eloko oyo eza na ntina te mpo na yo É uma coisa vã, que não tem importância a ti. yango opesi É que me deixa. bazopesa ba 1000 dollars Mas davam me muito. bazopesa ba 500 dollars Davam 500 dólares. bazopesa mbongo ebele Davam muito yesu valor. atali nani apesi eza na moto apesi te olhou, disse ninguém deu. oyo bopesi eloko oyo eza na ntina É que mutu na mutu aclassifie deja oyo mbongo na ngai na kosomba ferme oyo ya kosomba mutuka oyo ya kobalela na suki wana natikali na mwa mbongo ya reserve oyo nakokende wana batiaka na posi soki mutu asengi yo apesi yesu alobi eza eloko ezanga ntina boye kotia me mutu moko kaka apesi offrande Mas uma só pessoa que ya deu a motema fé. mpo la maturité égale la pensée du cœur Porque a maturidade é igual ao yesu pensamento atravaillaka do na coração. pensée ya motema Jesus trabalha com os natali na pensamentos. kitunga namoni eloko te mutu moko te Olhou atia no cesto, offrande disse ninguém. namoni me badeshe eloko ya kobwaka Coisas de detalhe. mutu moko apesi Uma só pessoa é que deu. oyo ezalaki nécessaire mpo na ye O que é necessário para mpo na ela, vi na ye para a sua vida, yango nde apesi é que ela deu. nini yango opesaka O que é que você motema na yo ezalaka ndenge nini dá? Como é que seu coração bato fica? bazoteya awa tosala tokende pardon tosala Pessoas estão a tokende brigar e opesaka temps oyo ezali superflu Dá o tempo. yo oyaka eglise soki eloko ya kosala eza te Você só vem à igreja quando não tem nada a fazer. ntango bazolokalize bachrétien Quando são libéral localizados bachrétien généré general, yo oza te generoso, você não está. yo oza te Você não está. mpo na nini olongaka te Por que você não vem? ntango yesu atalaka na kitunga Quando Jesus olha no céu, ntango atalaka na motema na yo quando olha dentro de ti, opesaka superflu dá super... longwa wana Ah, sai nakende kaka daí. eglise mpo esika kokende eza te Pois só já na igreja porque não assiste. mokolo kodispose mokolo No dia em que você Ya vai koteka. disponibilizar o... nde oke montagne É que vai vir no oza mundo. pose wana Está espousado. eza te nake na ntongo mpo après midi naza na rendez-vous Não é te porque vou de manhã. porque rendez-vous na mais anile tarde yo eu lokola nzambe alobi nakende montagne nake encontro. montagne Não, estou anulando Wana- esse encontro. Como Deus disse un para mim. chrétien libéral na libere motema na nga Cristão liberto, libera na seu libere coração. motema na nga Ele liberta o seu mpo coração na nzambe para Deus. kalakala wana E penye há muito tempo, pneu, bato bazokoka kopesa 15 000 te 20 as 000 te pessoas não 30 te conseguiram dar 15 mil, 50 000 te kino moya lelo 50 mil, até o mês de hoje. bakretien nzambe alingi asunga Cristão que Deus quer bakretien ajudar. généreux São cristãos nazopesa generosos. motema na ngai Cristãos dão seu naopesa coração. nyonso ya Só ngai dá tudo que é epai ya meu. nzambe A Deus. na esengo Com nyonso toda a felicidade. ye moto ayetilaka le pensé bamakanisi ya mitema Ele é que estuda os nossos pensamentos. ayebi ubien ozwaka mbongo Sabe que você Ou bem usar consegue até, ou não bonga até. consegues por causa disso tu não estás a melhorar. mpo na nini motema na yo ezalaka liberal te Por que é que seu coração não é liberto? mpo na nini ozalaka disponible te Por que é que você não é disponível? mpo na nzambe oza matire te Não tens maturidade. olingi oyoki olingi osali Queres, vais fazer. Olingi não fete. queres. sikoyo obuki nini O que é que você colheu? lokola bazomema yo na matiri te Como estão te levando à maturidade, nzambe atalaka motema Deus vê no coração. ngai na disposaka mbongo ya jubile na semaine ya suka Eu costumo dispor ata eza o dinheiro do ebele ndenge na júbilo, semaine ya suka mesmo no último na mpo última nzambe ayebi semana, aza na intere nango porque Deus sabe que tem interesse. na bana nisso. kobomba semaine oyo ebele Vou ebele começar mpona agora etikali essa combien de semana. semaines Falta quantas semanas? combien oyo tobandi lelo Essa aqui começamos soki esili se terminar dimanche oyo ezoya tokozala awa domingo que Na passa, montanha, é? vamos aqui. lelo Dimanche eu vou ir às 20 horas.
ngai nabana komilengela a partir ya le 20 naza zoba. Eu vou começar a me cuidar a partir dos 27. Sou burra. Nga naza zoba. Sou burra. Yango montão na kotia wana yango na kobandela semaine oyo. Aquele montado que eu vou me Semaine wana. começar nessa semana. Bato okabela nga banzumba. Tem pessoas que vão Na me Benice. oferecer mas zumba. Monta lelo na bana déjà au travailler. Na calculer oyo semaine nini. Começa a calcular. Nga naza zoba na bana kobomba mbongo ebele wana. A partir ya semaine oyo. Ya semaine oyo na le na sakani nango. Essa semana vou comer. Semaine wana. Aquela semana. Disposition ya motema. A disposição. Ayebeke so ya pesinga na osala nini. Mais grâce il faut banda semaine wana. Oyo uti koleka wana. Aquela semana que. Po simba 5,000. Oya okende nango. Que vai com ele. Wana nini otena maboko dini mosimbi yango deja. Est-ce que bozolanda nga? Maturité ezali makanisi ya motema. São pensamentos de kola elakisi kola. Que significa dizer Bona nini olongaka te. Por que nós não vencemos? Nzambe atalaka motema na yo. Deus vem eza disponible te pona não yo. está disponível para ti. Bongo mutu na mutu apesa ndenge akati na motema na ye. Cada pessoa deve Samba tindika yo. Sans koyimayima. Sem murmurar. Soki oza mutu oyimayimaka ye mama ye pe osenga mbongo. Etali yo. Okopesa mama kozwa me yo kobeneficie yango te. Dieu aime, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Soki motema na yo liberaka. Nazokende na église. Libéralité na ba domaine nyonso. Prière nazosala na domaine nyonso eza te batindiki ngai. Bongo Nzambe akoki kofulusa bino na toutes sortes de grâces. Em toda sorte da graça. Grâce. Não vais trabalhar no teu afin que possédant toujours en toutes choses. Para que posséder mikolonyo libéralité. A liberdade. Mutu aza liberal. A pessoa que é liberta. Ezala na domaine nyonso. Que seja em todos os Nzambe atikaka ye te. Deus não deixa. Balobi akosala yo grâce. Será que vai lhe fazer a graça? Po ete ozanga eloko te. Possédant toujours. Que possua en toutes choses na biloko nyonso. Nini okozala nango? Po satisfaire na ba besoin na yo. Pona nini ba besoin na yo ezalaka non satisfait. Motema na yo eza kokabwana. Mitema mibale te lingala elobi. Dois corações não. Bokaba na mitema mibale te. Não oferecem dois. Libéralité wana tozoloba mbongo kaka te. A liberdade que balobi en toutes choses okozanga eloko te. Em tudo que você vai ter no. Pardon na sukola na kende na ngai église. Desculpa, vou. Pardon balobaki na biso tokende visite. Pardon balobaki na biso tokende kotala aimé. Balobaki na biso kanga foto motema sa kotinda. Ozala mutu ya liboso tie boy. Tens que ser uma pessoa. Ozala ka mutu ya liboso tiaka musapi. Tem que ser a primeira pessoa. Tokende pa mifie tokei. Vamos nanya okende to motema. Mais soki ya kopointe yo. Si for de te apontar. Yo. Mama pe ayebaka te programme ya bato azotinda ngaka. Tango ozoyima yima. Quando você tá sabendo. Eza na avantage mon côté. Não há vantagem, mas. Eza na avantage mon côté. Não há vantagem nenhuma. Kola. Cresça. Libéralité. A liberdade. Eza pensée à moté. É o pensamento. E futaka ozanga eloko te. Ele paga para que você não falte nada. Oye okokisa nango posa na yo. Que pode cumprir. Toujours. En toutes choses, possédant toujours, bon on souligner. En toutes choses, na nyonso, na bonzambe molongi, na physique molongi, na social molongi, na nyonso za molongi. Pour motema na yo ezala libre. Vous ayez encore en abondance. Siko bokozala nango ebele lisusu. Natindeli bino batu. Soki bopesi na motema moko, boyambi bango na motema moko. Mikolo nyonso bokozala na abondance. Pour toute bonne œuvre, bosala lisusu makambo ya minene. Ya malamu. Bino boyokaki te. Mwasi ya Sarepta.
mulher do naza na sabotage. mafuta ya muke Tenho na pouco fufu ya óleo, muke com pouco na mai ya muke com pouca na água. obuka koni Estou aí tokolia pegar tokomela na lenha, mwana na nga apres vamos comer, tokufi vamos beber com meu filho, balobi depois yo vamos kaba viver. ndepesa motema Disseram, se eu oferece somente fufu meu esila te coração, mafuta esila te nem wana azeite, eza nem acte ya vinho, liberalité. nem terminado. É ato de eza liberdade. kotindika te Não é desse basi oyo bakabaka te wana As mulheres que oza não mwasi ya libala oferecem. nga natunaka És uma mulher Oza casada. mwasi ya mas libala. pergunta, és uma mulher casada. soki mobali aza te epa na yo bato baliaka Se te o homem não está na tua casa, aí não se come ninguém. nzela kaka mobali akufa Você vai nzela kaka esperar mobali que o homem avoyage morrer ou ase viajar, déplace vai se deslocar. lokola bato bakovisite yo te Como as pessoas não vão soki te okozwa visitar, eloko na konte ya mobali se você vai pegar alguma coisa na bakozela conta soki do homem, mobali aye vão esperar até quando o homem chegar. nde bato babandi koya É aí que as baoyo pessoas baza na vão começar baprésent a vir. babandi kopesa As pessoas mobali oyo akabaka te o wana homem que não oferece, soki mwasi nde aza liberal aza e a mulher généreuse que oferece, mwasi aza te bato nyonso bakimi a mulher não está. mokolo todas as mwasi pessoas akoya podem. Onde é que a mulher vai nde vir? bato bazongi É que as pessoas periode vão voltar. wana Aquele todo tempo oleli choraste. ndenge ekomama Como é escrito, il a fait de largesse ye aza boye il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais ye mutu ele que é o homem, maboko na ye as suas mãos eza boye esimbaka gauche são droite assim, pega a apesaka bato ya direita, pasi dá nas pessoas que sofrem. justice na ye A sua justiça eza ya libela é 2 Rois presente. 19 27 Segundo de Rei 19, 27. mpo na nini odispose motema na yo Por que é que você disponibilizou? mais je sais quand tu t'assieds ata mpo na yango ntango ofandaka nayebaka Quando você ata mpo na senta, bongo kokobongisa motema na yo te mesmo por causa desse moto oyo amonaka partout amonaka batemps nyonso pessoa que veja naza oblige ngai nayoki liloba oyo sou obrigada eu naza oblige kodispose motema na ngai sou obrigada a dispor na makambo meu nyonso coração. ifo nazala généré Em todas as coisas, esengo na ngai tem que ezala ya ser libanda te generoso. A minha ezala ya felicidade kati tem que ser de mpo Deus, nzambe atravayaka na kati porque Deus mpo na trabalha com nini bem. mais je sais quand tu t'assieds Porque eu nayebaka sei ntango ozofanda quando você sente, quand tu sors quando você sai, et quand tu entres quando você entra, nga nayebi Eu sei. akoti ou vê ele, afandi ele sentou, abimi ou saiu. mutu ya bongo Essa pessoa, nini yango ya motema okobombela por ye que de coração você vai lhe mpo na guardar? nini ozala liberali Por te que você não vai kolibere ser motema na yo libertar? mpo oza na affaire na mutu oyo aza omenisien Que tens o contato com Oyo a ayebi pessoa nyonso. que sabe tudo. et quand tu es furieux contre moi soki oza na kanda ozosilikela ngai Você se irá contra ngai mim. nzambe nayebi Eu, Deus sei. nzambe ye mpe Ah, makambo Deus na ngai também. alandelaka As ngai minhas coisas, et meus parce que tu problemas es furieux começam contre moi lokola ozosilikela nga Se você se et estressar, que se ton irritar arrogance est montée à mes oreilles comigo, a sua kotomboka na yo arrogância, makambo nyonso oyo olobaka todas as coisas que você emataka na fala, matoi ya mama Florence te não sobe nos ouvidos da mamã, emataka na matoi ya nzambe sobe nos ouvidos de Deus. oza motomboki na ndako na yo Você é uma pessoa desobediente. emataka direct na epai na casa. yo koluka te Sobe nani direito afundi a Deus. ngai Não procura de quem me queixou. kotuna te Não pergunte, mpo na proverbe 20 porque no Provérbio 20, bayebisaki bino disseram-vos, proverbe 20 Provérbio 20, elobi nini na bino o que disse a vós? le souffle de l'homme verset 27 proverbe 20 27 le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel il pénètre jusqu'au fond des entrailles souffle oyo oza nango O fôlego que tu tens eleka ascenseur eleka avion é mais que avião. ntango ozosala ematisaka Quando estás a fazer, ele faz kino na matoi subir ya nzambe até os ouvidos de Deus. oza motomboki És alguém yango nde nakotia yo desobediente. monoko na ngai É isso na que vai te zolo na yo meter a tua boca no teu nariz. bana kokonstate Começa a constatar yo respiration na zolo a tua respiração no nariz. bongo
munoko eyambi. E a boca Bongo também soki recebe. nzambe azwi munoko na ye atie na zolo. Se Deus Fina pegar nani a boy. sua boca, Yo fina meteu muninga. aqui. Mutu na mutu afina muninga. Cada pessoa aperta a outra. Ba fina yo, fina Tem muninga. que te apertar. Wa, fina mndele, yo pe fina ye. Você também Fina makasi. aperta. Com muita Oh, força. ngana na lobi te fina makasi. Ainda aperta. Fina com muita força. pisi sozo kokate fina ye makasi. Aperta ainda. Com muita Fina força. fina ngana na lobi te otika. Ainda não falei para deixar. Aperta. Niko yako fina papa bokido. Oya azwi position na ye. Asi ye moto azwi position. Yako boma yo. Bosentir. Sentimos. Nzambe alobi Deus disse. lokola disposition ya motema na yo eza mabe. Como a sua Nga na yebi. disposição, Nakozwa munoko na ngai. eu vou pegar minha boca, Natie yo na zolo. vou colocar no teu nariz. Après, Depois, nazongisi yo na nzela oyo oyela. vou te fazer voltar no caminho que você vier. Elaki nzela nini wana? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Acte 5, verset 1 Atos 5, versículo 1 jusqu'à 5. até 5. Anania alobi nazoketeka elanga napesa mbongo ya Nzambe. Anania disse que só ia vender a lavra que é para me ofertar a Deus. Ateki azwi mbongo ndambo abombi. Vendeu, pegou pouco de dinheiro, escondeu. Apusani pene ya Pierre. Disposition, générosité, A generosidade. libéralité, eza motema. Eloko osalaka na motema wana yango ezangisaka yo. Coisa que você faz Bofuluki. é que te faz. Nzambe akombolaka yo te par rapport na motema. Deus não costuma ser. Aye epai ya Pierre, mbongo yango oyo. De por causa do coração. Pierre alobi, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Motema. Pedro disse. Ennemi atrabaka na motema, po motema yango source ya vie. O inimigo trabalha Ennemi soki asakani na yo, é a fonte da vida. na miso koloba eloko O te. inimigo se brincar contigo, você não vai dizer nada. Na elongi boye. Com seus Oloba olhos, mabe te. não vais falar nada. Ennemi atrabaka na motema. O inimigo Po Bible trabalha elobi por ezali dentro. source ya nyonso. Porque a Bíblia Na diz Proverbe que 4 elobi bongo. é o princípio Balobi de eza tudo. source ya nyonso. Que é o princípio de tudo. Soki ozwi bolamu epai ya Quando Nzambe, você recebe o bem otie yango na a Deus, motema. colocar, Après ozwi motema, pegar o obombi yango coração, plus ke nyonso oyo okokaki kobomba. esconder como mais que você Ennemi puder eloko nini guardar. akosala? Qual é o inimigo que poderia Na elongi oza mutu malamu. deve assim, de rosto, és uma boa pessoa. Na verset 20 kino na 23. No versículo 20 até 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 20 à 23. Provérbio 4, Pourquoi 20 e 23. Pourquoi vous te priver bolamu ya Nzambe? Por que estás Pourquoi assim? vous prospérez te? Por que não estás a prosperar? Pona Nzambe nyonso ya mutu eza na kati ya motema. Tudo que é de homem está dentro do coração. Ayebike motema ya mutu eza malamu. Sabe que o coração de Na alguém kofuta é ye. bom. Soki akuti motema eza mabe. Se encontrar Makanisi que ya tá mal, mabe. maus pensamentos, Esili. aí chega. O prospere te. Não vais mais prosperar. Prosperité oyo bazoteya biso. A prosperidade que Eza vamos mbongo pegar te. não é dinheiro. Komikosa te. Não se engane. Prosperité eza mbongo te. A prosperidade Lolenge nyonso okoki kolonga. todas Na as formas vai bonzambe, crescer. na santé, Na divinidade, na em social saúde, yango na nyonso. na sociedade, em tudo. okomona bakamarade ebele Vai ver muito mpo oyebi inimigo, kovivre porque você sabe me soki te viver. bango nyonso bakokima ye Senão todos vão te fugir. wana oleli Aí vai chorar. awa petelo Aqui alobi na Anania disse ao Ananias. pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur Por que o Satanás na motema olie ezala bonzambe em vez de ser a Satan ye azwi divindade, position Satanás tomou a posição. yebisanga epai ya Nzambe kozwa eloko te Diz-me, a Deus não vai receber nada. à point que tu mentes au Saint-Esprit
Afim que você boye soki bakopambola bato oyo baza liberal Anania ozwa eloko te po epa na yo Satan atondi. Você não vai receber nada porque o Satanás vai se encher. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Pona nini? Porque mbongo eza nyonso te oye nango. o dinheiro não é tudo ndambo. Otekaki mbongo ebele. Wana Saint-Esprit aza wana tango ozotekelanga. O Espírito Santo estava lá quando Libéralité ezodépendre. A liberdade. Eza na moto naza na eloko te. Tem pessoa que vai dizer não tem. Bolobaka bongo. Dizem assim. Mwasi ya Sarepta alobi. Pardon mon Seigneur. Diz desculpa, meu. Je n'ai rien de qui. Eza na eloko te balamba. Não tem nada que se fez. Nazala mwa mafuta ya muke. Tem bocado de azeite. Na fufu ya muke. Com pouco trigo. Yango nazobuka koni. É isso que estou aí. Azoloba ya muke wana azana ngo. Disse pouco que ela tinha. Yo ata ozana ngo. Mesmo que você tem. Olobaka nazana ngo te. Diz que não tem. Mensagem na yango wana. A tua mensagem é aquela. Muninga olobaka nazana ya muke kaka. A outra diz que tem pouco. Basungiye. Lhe ajudam. Awa. Aqui. Pona nini enemy akosi yo? Por que o inimigo te engana? Tango otekaki elanga Saint-Esprit azali present. Quando vendias a palavra, o Espírito Santo estava presente. Satan akosi motema na yo. Motema. Libéralité égale cœur. Liberdade é akosi yo. Te mentiu. Obombi ndambo ya mbongo ya elanga na yo. Escondeu pouco da tua lavra. Verset 4. Versículo 4. Comment as-tu pu mettre en ton cœur motema? Ndenge nini otie na motema na yo un tel dessein? Plan nini ya mabe oyo? Bandeko na elongi te. Na elongi aye malamu. Papa Petelo, apostolo Petelo ya tala. Mbongo yango oyo. Ezanga ite botala na kaye. Na bangi na hoteli elanga na memi mbongo. Mbongo yango oyo. Yoka Petelo. Pona nini? Otie na motema na yo. Nelongi te, nelongi mbongo yango oyo. Nelongi oza na eglise. Me makambo oyo olobaka na eglise wana. Olobaka na se motema wana. Yango nde ezangisaka yo prosperité. Yango balobaka ete oza mwana. Biloko ya kati. Soki ozalaka mature. Olingaki oyeba nini eza motema. Salaire nini motema ezwaka soki eza malamu soki ezali ya mabe. Eglise tozokende tozolanda. Anania amemi ou bien amemi te? Na bomoto kasi Petelo abandi kolenga il faut alenga bayelenga mbongo mete pona nini Satan atondisi motema na yo pona nini otie na motema na yo bandeko motema libéralité égale motema il faut motema elibere soki tokopesa mama mbongo asengi okei yo bandeko yimayima oyamba mutu okei yo yimiyimi ou recebes alguém depois começas a fazer. Wana mukolo moko te prospera. Por ele ozo prosperer te moza na penhel. Por que não estás a prosperar, mas estás aqui? Ozo longa te. Não estás a vencer. Mibali baza ebele, basi ebele. Há muitos homens, misala ebele. Muitos trabalhos. Ozo lia otonda kaka te. Homens não fica repleto ou repleta. Na yo muto okalikila kalolenge ya kolia. Até você que calcula. Ya ba mindele bolie ya tongo ezani matabish bokomi 12h avant 12h na intervalle wana lunch bokomi 12h depois bokomi 17h jantar bokomi na butu lunch baba baliaka bazana batan baliaka essentiel otuna boliaki nini yango biscuit papa biscuit trompe da tango bakosi bango balobi lunch nini wana yango nazunga bozalaka yango boliaka na ba nini wana na munoko trompe da moto azolia alobi nale lunch biscuit oyo bato batambolaka nango esika nyonso olingi ole bofandela yango na mesa bato oyo baliaka bazala na mesa na sumu mundele na Portugal boliaka na mesa ou bien na mutuka boparikaka nanu mituka
No caminho também pode. Wana nzala yokanga yo te. Aí não vai ter fome. Soki na ndako eza lanche na mutuka eza nini? Se em casa é lanche. No carro é o quê? Mpona nini okosi motema na yo? Mpona nini otie na motema na yo plan ya mabe? Por que você coloca 5. Ananias entendit ces paroles, tomba expira. Soki oza libéral te. Se não és liberto ou liberal. Anania. Liloba kaka tango esimbi ye. Quando a palavra terminou, caiu. Dans Proverbe 11:24 elobi, tel qui donne libéralement s'enrichit. 11:4 diz. Soki oza libéral. Se és liberal, motema na yo. Seu coração eza libéral, oza la riche. Liberto, vai ser rico. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Qualquer parte. Muto oyo nafanda na nga lelo dimanche nazalela na ndako. Épargne. Pardon, jeûne de prière, pardon. Nakobela ozoko épargner. Soki te santé ekokweya. Ozala kaka pauvre. Vai ser pobre. Yo koma riche na domaine nyonso. O prospérer na libéralité. A liberdade. Bana kopesa nyonso ezala ngonga libéralement. Começa a dar tudo ao mesmo tempo, liberto. Eza dimanche te. Não é domingo. Suki sara baninga basalaka yango déjà samedi. Cabelo, as outras fazem no domingo. Samedi. Sábado. Na dimanche obandi kosala kaka soki nini bokosala. Domingo começa a fazer. Manzaka bokotela yango maki. Unhas entre. Na vendredi après montagne. Na samedi. Na sexta depois do monte. Dimanche il faut kopesa libéralement motema. Domingo tens que dar coração libertamente. Libéralité eza mbongo te Liberdade ou liberalidade não é riqueza. Toute chose. É tudo. Motema. Napesi motema lelo dimanche ngai na bana obongisa suki. Hoje é domingo. Na boy. Bongo kitambala eke wapi? E cadê a lenço? Abi wana bino kutu mama kitambala eza biso te. Aí. Tango lati yango ngam tuna lati yango. Quando seu que fez usar. Pona ni mkoloko ya retard otia na kitambala te. Por que um dia que vai nani susu ache kitambala? Não pode amarrar o lenço. Bachaka te. Tawana. Ache kitambala. Amarrar o lenço. Pona suki eza ndeni. Wana zo bomba kokendele fete. Bomona yango avant te. Não pode ver antes. Ye maki azosala suki abombi yango nani? Ela maquiagem tá fazendo cabelo, guarda no lenço. Nani nsusu? Quem é mais? Niye na ulisanga chitambala che. Bokende ngana teka bitambala. Vão, eu vendo. Soki esimbi te ozwi kitambala osali nini? Não deu certo. Nzela ozoya kokanga. Todo o caminho. Elongi na kitambala ebebaka. Ah, o rosto no lenço estraga. Papa kitambala elongi na kitambala ezala ndeni. O rosto no lenço. Ezala bien. Dépend du terrain. Quando mamãe mete kitambala. Quando mamãe amarra lenço. Amarra lenço porque não tem cabelo. De demônio aquele que está chegando aqui. Não tem cabelo longo. Teresa. Cabelo ya yo, vou pensar na kitambala na tia aí. Esse cabelo é teu. De chinês? Ou tem ganho? Vais vender? Mundelo ya kufa. Ezanga na basili Bango balingaka basili. Gostam daquele que tem piolho. Loreta alobi yango ozosomba te. Não estás a comprar. Mobali na ye azokomante alobi yango ozosomba te. Mas ela está comentando. Ata mundele ya kufa yango ekobomanga. Mesmo que o branco morreu que vai. Mama basombela yo. Que compre. Bino pe mwasi ya papa na bino osombele kabelo te. Vocês também mulher do vosso pai podem lhe comprar cabelo. Bopesa ezala nano Dê a ele para ter ainda. Lorete, vai pensar nano? Titi, pensa. Mana ideia. Titi asaka na katia ko pikola yango pesa ye kitambala. Vai arrancar. Awoyoka pema? Sikoyo te pesa ko mema na sacoche. Depois vai levar no saco.
na paz. balobi mutu apesa motema na ye libéralement akomaka mutu na bomengo akomaka riche motema bandeko awa naasili mitema nyonso ekobonga mitema nyonso osala nini po mutu afutaka nini ata petelo ayebi ke motema eza bien te Paulo sabe que o coração está bom. Po balobi bato bakokufa na se ya pongi Porque disse que as pessoas motema mabe enemi ayakangi yo prophétie. Profecia. Réflexion yango nde maturité. Reflexão qui est la pensée du cœur. Que é o pensamento do coração. Maturité muto akoli aza libéral, égale libéralité. La réflexion, c'est ça la maturité qui est la pensée du cœur selon la prophétie, selon la définition prophétique de la maturité. Segundo a definição profética de maturidade, égale pensée du cœur. É igual ao pensamento do la coração. Pensée du cœur, qui est la maturité, c'est la libéralité. Que a maturidade é a la libéralité égale la préoccupation. Préoccupation. Définition prophétique et libéralité égale préoccupation. Muto aza libéral. Lokola na yo kiboye nzoka. Ozala libéral, il faut que se préoccuper. Eza bilongo mususu eza matinda, ya matinda efutaka te. Mitema oyo ezali empurrado. Os corações são empurrados. Wana efutaka te. Aqueles não pagam. Égale libéralité égale préoccupation. Il y a une définition prophétique. É igual a preocupação. Tozokende, yoga préoccupation. Entre parenthèses Dieu, préoccupation entre parenthèses. Deus. Ela kisi yoga préoccupation en Nzambe. Kolobete Nzambe aza très libéral. A preocupação de Deus que Deus é muito liberal. Genèse 3 verset 7. Gênesis 3 versículo 7. Atie batu na jardin. Meteu as pessoas no jardim. Bolia te. Não comam. Balé. Comem. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Miso ya moko pe misusu efungami. Os olhos de outros Ils connurent qu'ils étaient nus. Eles souberam que estavam nus. Ayant cousu des feuilles de figuier. Se taparam com as folhas do figueiro. Ils s'enfuirent de ceinture. E se fizeram. Genèse 3 verset 7. Gênesis 3 versículo 7. Yoga préoccupation mutu aza libéral. Essa preocupação. Natie mibeko mutu moko te ali asoki te bokokufa. Mete a lei, batu bale miso efungwami pessoas comeram bamoni tozala bilamba te viram que não temos a roupa bake kobuka kasa foram balati tirar as folhas balati po babomba bolumbu na para guardar a sua nudez. Elakisi makanisi mabe mutu azalaka nango. Quer dizer que maus pensamentos que o homem tem ayebi te nini komemela ye não sabe o que vai lhe levar. Yango babengi immaturité. É que se chamou de maturidade. Égale se punir. Soki okolaka te. Maturidade é igual a se punir. Se você não cresce. Soki okolaka te. Se você não cresce. Mutu ayebi se okolia te kosimba te. Pessoa que te disse não. Bongisaka motema na yo boy. Égale se punir. Immaturité égale se punir. Maturidade mais la maturité égale la libéralité égale la préoccupation. Entre parenthèses yoka libéralité en Nzambe. Lokola aza libéral yoka préoccupation na ye. Mutu abuki mibeko. Pessoa que quebrou. Aoluka siko na kolata nini na kolia nini. Quer perguntar o que eu vou quebrar. Verset 21 yoka libéralité. Mutu aza libéral. 21 ouça liberdade. Yoka. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Boyoki préoccupation. Ouviram a preocupação. Mutu aza motema malamu. Só que é de boa fé. Batindi yete. Ninguém lhe mandou. Azo se préoccuper. Começou a se preocupar. Batu oyo. Essas pessoas basali eloko oyo natindaki bango basala te. Fizeram coisa que eu não mandei fazer. Bakomi na détresse respiratoire. Baoluka solution intermédiaire bakoki te. Então arranjar solução intermédiaire. Bazwi kasa balati. Tiraram folhas vestir. Nzambe. Mas Deus. Oyo azali libéral. Que é liberal. Oh amen. Préoccupation. Boza wapi? Nani alobi na bino bole nini bato oyo? Vocês comeram essas soas? Nani ayebisi bino? Aza obligé koboma nyama. Ele é obrigado a matar o animal. Apesa elamba. Para dar roupa. A couvrir o pobre. Para eles cobrir. Yango nde libéralité. Isso é que é yango nde liberdade. kokola. Liberdade.
yango nde kokola Isso aqui é o yango nde crescimento. préoccupation Isso aqui é a preocupação. mais yo depuis mwana asala yo eloko shishi Mas você diz que o filho tem feito coisa lokola xixi, ezalaki yo mpe ozosala lokola ozopesa lokola te mas como Depuis foi, você wana. também faz como estás a dar como não. depuis wana Diz daí, mama napesa ye eloko aboyi yango mãe tem a lidar depuis wana kopesa lisu te Diz daí, não vou mais andar moto oyo lidar. akoli A pessoa oyo crescer. azopesa na motema Pessoa que cresce, que ata dá, moto abebisi mesmo pessoa estragou, akolandela ele vai seguir. nzambe na biso Nosso Deus, très mature muito plus que moto maduro, nyonso mais que todo homem, très libéral muito lokola liberal. nasalaki moto napesi esufle ya libela na sala Como fez o homem, oh amen ya libela napesa ye de sempre eu lhe dei. bolumbu te nakosuporte yango A te nudez eu não vou suportar. azotatone nini nakolata O que é que Mas o Tata obligé quer, o que é gostar que vou é louco. vestir? Ele é obrigado a fazer alguma coisa. Jean 3:16 João 3,16. préoccupation ya nzambe Preocupação de Deus. lokola moto oyo aza libéral Como a pessoa que Dieu a tant aimé le monde Deus il amou o donna mundo, son fils unique deu o seu filho único. kuna balobi car Dieu aime celui qui donne Aí tinha que Deus ama quem dá. nzoka moto ya liboso kopesa eza ye Afinal, a primeira pessoa dá é ele. eza il faut amour po te préoccuper Tem que haver po amor pesa motema na yo mpo na para você eloko se preocupar. égal Dieu le meilleur libérateur du É monde igual a Deus maior liberdade. Liberalidade. nzambe abima meilleur libérateur Deus saiu melhor liberalidade. Dieu égale meilleur libérateur Ei, Dieu égale meilleur libérateur Deus Du é mundo. igual a melhor liberador do mundo. ye libérateur Ele é o liberador. libérateur aza moto oyo adelivra qui délivre Liberador é alguém que liberta. du péril babiloko nalingi nabeba nalingi nakufa As coisas É aqui só come na açúcar. Você chega já no fim de l'esclavage da escravidão. ata oza moumbu Mesmo que és escravo, vrai libérateur o verdadeiro libertador, meilleur libérateur toza na ye esse liberador Eza que nós Nzambe. temos é Deus. nakomi na danger de mort Chegar num perigo da morte, toza na libérateur temos o nosso oyo ase liberador. préoccupaka Esse que se preocupa, oyo apesa motema na esse que ye deu o seu coração mpo na moto por alguém. nkombo na ye nzambe O nome dele é Deus. abima meilleur Ele saiu oh melhor. amen tokobetela ye maboko oyo apesa motema na ye Esse que deu o seu coração bozolaka kolandela na jardin bozoka ndenge azolandela no jardim. me yo ele te tá depuis seguindo. banyata yo Você diz que tinham te pisado. lokola banyata ngai Como tinham te pisado. mbala esuka yango wana Última vez é yango bakalifia yo na ndenge na yo é que tinham te me meilleur qualificado do libérateur seu ase jeito. préoccupaka Mas o melhor liberador, soki ele se apesa preocupa. apesa ya Se libela ele dá de vez. na Jean 3:16 yango nde No João préoccupation 3,16, isso é preocupação. kolatisa poso yango nde préoccupation Fazer vestir moto oyo aquele que é apesaka motema preocupação. apesaka kino na suka Pessoas que dão eza te coração mwana pra lokola aquele obuki filho. classe mbula oyo kotanga lisu te Não é como você. Nzambe na chegar biso e aza fazer bongo te, escola, wana você eza maturité desiste, te. Não vai estudar yango na mais. Matthieu 1:21 Isso no Mateus 1, joseph 21. mwasi na yo kobota mwana mobali José, nkombo na ye yesu ye nde akosauve peuple na ye na uma mulher vai masumu nascer um filho. O libérateur nome dele é Jesus, ele é que vai salvar verset o povo. 23 ya Matthieu 1 Versículo 23. do mwana Mateus yango 1. nkombo na ye emmanuel dieu parmi les hommes Esse filho, o nome dele libérateur é aza Emmanuel, oblige Deus kolanda mesmo nos mutu homens. Liberador, ele é obrigado mutu aza a seguir libéral o homem. alandaka mutu na baforme nyonso É pessoa que é liberto. Po a segue délivrer alguém de todas ye. as formas para lhe libertar. me yo Mas otindi você- kaka Você empurra. genèse 18 1 à 10 Gênesis 18. Abraham leva 1 a les 10. yeux et vit 3 hommes debout près de lui. Asemboli miso amoni bato misato Ele pene na ye levou os batelemi. olhos, viu 3 pessoas. Il courut. Mutu Correu. aza liberal. Pessoa que é Mutu liberta. apesa motema. Pessoa que dá o seu coração. Bato yango bautaki wapi amoni bango kaka na poasi. De onde é que são essas Il pessoas? courut que et se estão assim? prosterna. Correu. Mutu e se apesa prostrou. motema Pessoa que dá o coração. ase prosternaka. Ele prostrou. Balobi na ye eloko. Diz Genèse uma 18 coisa, 1 à 10. Gênesis 18. Si 1 a j'ai 10. trouvé grâce, Se eu encontrei a ne graça, passe point.
koleka te soki ozointerprete kokoma te soki nabiki ngolu koleka ngai te wana fukami baotalisa motema oyo eza liberal bazosenga ye eloko te amoni bato batelemi akomprendre oyo aza nzambe koleka te un morceau du pain pour fortifier votre cœur motema po mwa kiteniali para fortificar vossos corações. Mpona kofortifier mitema. Para fortificar mitema elembi mpona nini? Os corações estão cansados. Toyoki rapport ya mabe mpona Sodoma na Gomorra. Ouvimos mal. Esimbi mitema na biso. Tozokende soki eza yango. Tokoyeba soki eza yango pete. Tokoyeba. Se não é, vamos saber mitema. Os corações. Makambo ozosala esimbaka motema ya Nzambe. Toca o coração de Deus. Ya mabe esimbaka motema ya Nzambe. Coisas mal também toca. Ya malamu os bens esimbaka motema ya Nzambe. Toca também a Deus. Yoka na verset 6 sala ndenge olobi. Fais comme tu l'as dit. Ake azui meme. Foi, pegou. Ya kitoko ya mafuta, un veau tendre et bon. Yoka libéralité basengi ete na kati ya banyama na ye aluki oyo ya munene ya mafuta mbongo apesi na baserviteur mpo bakende kolamba ntango bale batondi libéralité yo moto nini azala libéral opesaka kaka biloko eza bisimbi wana coisa que não presta yoka mutu oyo aza liberal oyo apesaka de cœur amipesaka afukami ya mafuta mpe ya malamu nde apesi mutu oyo aza liberal te atindaka mwana mosala na ye mwana mosala okende kozwa kisimbi ntango bale verset 9 alors où est Sarah ta femme? Cadê a Sarah, a sua mulher? Wapi ye? Cadê ela? L'un d'eux moko na kati na bango. Deles. Je reviendrai à cette même époque. Nakoya na période lokola oyo. Virei neste período. Sarah mwasi na yo. A sua mulher Sarah. Akozala na mwana mobali. L'impact de la préoccupation. Filho, o impacto da égal résultat. É igual a resultado. Soki oza libéral motema na yo. Se você é liberto, eza motema na yo mutu travailla. É o seu coração trabalha. Eza na impact Tem impacto. Oza kaka boy. Okotia obimi. Pona Nzambe na kokende, pona Nzambe na kosambela, pona Nzambe na koyoka, pona Nzambe na koloba. Impact de la préoccupation égale résultat. Da preocupação é igual a resultado. Résultat wapi mwasi na yo? Cadê a sua mulher? Ata mwasi alongi na nzela ya mobali. Mesmo a mulher vencendo o caminho do homem. Mais soki mobali liberalité. Se o homem não é liberto. Mwasi liberalité. A mulher também não é. So ngai Nico chaque 0h na linga na zalela wana. Se eu sou o irmão Nicolau. 0h, so 0h linga betela nga mikolo nyonso awo. Poderá me tocar aqui todos os dias. Na Simba so ngai Nico. Pego aqui. Combien mwasi na yako awo bika mobali kwa awo. Quanto é que a sua mulher se salva? Mwasi alinga 0h na simbi na nga shera. A mulher também zero. Bako biki sabana, bako bika bango. Poderiam fazer salvar. Philippiens 2:5. Philippiens. Libéralité. 2. Et le sentiment qui était en Christ. Liberalidade é o sentimento que havia no Cristo. C'est dépouillant lui-même, verset 7. C'est dépouillant ye moko alongoli nyonso ya bonzambe. Ele mesma se tirou tudo que é da divindade. Il prit la forme d'un serviteur. Tomou a forma de servo. Dépouiller eza komi pesa. Yango ne komi pesa libéralement. La forme du serviteur. A forma do semblable à un homme. É igual a homem. Ayant part a un simple homme, aza lokola moto pamba. Ele é tipo uma pessoa. Moto aza liberal, aza lokola eloko te. Pessoa que é liberal, ele é tipo não é ninguém. C'est ça la maturité. É isso aí que é a maturidade. Esika bato baza. Onde há pessoas. Moto oyo aza liberal. Pessoa que é liberal. Na pesa na ngai pa Nzambe. Me entrego a Deus. Ozala lokola moto pamba. Aí vai ser tipo alguém que azwaka sentiment ya Christ. Que tem sentimento do La libéralité yango wana. A liberdade. Ye moko azoko mipesa lokola mbeka. Ele mesmo tá alongoli honneur ya bonzambe.
akomi lokola bato ele nyonso. tornou-se como se fosse todas Bible as lobi, pessoas. c'est pourquoi Dieu aussi. A Bíblia diz que é por causa Libéralité disso que Deus bandeko também, eza na impact. a liberalidade Ko se tem impacto. dépouiller kolongola oyo yoza Tirar o que você mpo na é Nzambe. por causa de Naza Deus. eloko te. A Deus eu não Ifo sou nayoka ninguém. ka Nzambe. Tem que Ifo obedecer natosaka a ka Deus. Nzambe. Tem que obedecer Soki a okosala Deus. bongo. Se você fazer C'est isso, pourquoi Dieu aussi. por causa disso que Nga Deus nalingaka também, parti wana. eu gosto daquela parte. Nzambe tombola ngai. Deus exalta. Akotika yo wana. Vai te deixar mesmo Atala aí. ndenge okopesa motema na yo. Vai ver como é que você vai se Na entregar. nzela ya komipesa. No caminho desse Nde entregar. Nzambe akosala pe. É quando Deus também C'est vai pourquoi fazer. Dieu aussi É por causa que l'a Deus também, souverainement élevé, soberania lui a exaltado, donné les noms deu-lhe o qui est nome au-dessus de tous les noms. que vai em cima de todos os nomes. Apesi ye lokola rançon, Deu-lhe lokola likabo como ya oferta. mutuya. Deu Ata uma boye na oferta bofrande preciosa. nyonso. Mesmo vocês trazerem as ofertas, de Ofrande qualquer moko forma, te nenhuma oferta oyo ekokani lokola Yesu. vai se igualar Mpo na a nini? Jesus. Ye moko ase depouilla Porque ele já tinha se ofertado. amipesa Ele liberalement. entregou-se. Papa aza na moto ya libertamente. kotinda te. Pai Po não tinha asauve ninguém bato para ngai mandar ye. para salvar o Emmanuel, povo. Aqui estou Dieu eu. parmi les hommes. O Emmanuel, Deus no Nzambe meio do asalelaka povo. motema. Deus trabalha Awa com tolobaki fois coração. passé. Nós aqui falamos Nzambe na vez alobi passada. nalingi bato babonga. Deus disse que eu quero Basi que as balobi pessoas mama tika melhorem. kokabola biso na mibali na As biso. mulheres disseram, mãe, Mibali não balobi separa mama com tika nossas polémique na esposas. yo. Os homens também, mãe, deixa a sua polêmica. Disposition ya A motema. disposição do coração. Motema soki eza malamu te. Coração se não tá bom, Okotikala na eta na yo initial. vai ficar naquele teu estado. Mais do soki oza libéral, Se você é liberal, c'est pourquoi Dieu aussi. é por causa disso que Deus Nzambe também. ayebi. Deus sabe. Soki bapesi yo mbongo wayenda Se okei. te dá dinheiro, Okima vai église. sair, até vai C'est pourquoi Dieu aussi. Por causa disso que Deus também azotika yo. tá te deixando. Zalela wana. Fica mesmo aí. Mibali combien soki bazwi mbongo mwasi wana mino epola ye. Quantos homens que quando têm a riqueza ou a possibilidade, aquela mulher, os dentes são podres. Na minute wana mino epoli. Naqueles momentos, os dentes ficam podres. Salite ya mwasi. Aquela é suja. Ya niveau na ngai te. Não é do meu nível. Te. Não. C'est pourquoi Dieu aussi. É por causa disso que Deus também, Na ba sentido nyonso em todos os sentidos, Est-ce que vous olanda? estamos Oza libéral, c'est pourquoi Dieu aussi. És liberal, é por causa disso que Deus também. Oza mitema mimbale, c'est pourquoi Dieu aussi. Tens dois corações, é eza por causa bongo. disso que Deus também. C'est pourquoi Eu Dieu sim. aussi. Yo É mtoko por yeba. causa disso que Deus também, você quem Ah, sabe. ngai yango de. É eu, Na afinal. É comprendre. por causa disso que compreende. Yango de. É por causa disso. Bato oyo baza awa. As pessoas que Tango estão nazalaka aqui, na mbongo, nazalaka na mbongo. quando eu tinha Basi baleka yo te ya mikolo lokola bana mike. C'est pourquoi Dieu aussi. Por causa disso que Deus também. Message, hein? É a mensagem. Tozokende. Estamos indo. C'est pourquoi Dieu aussi. Por causa disso que Deus também. Sija réflexion ngoni. É o sujeito de refletir. Napesa motema te o. Não dou o meu Nzamba coração. trabalha na pensée motema. Deus trabalha com Ya malamu, pensamento, ya ngonde, por ya causa mabe, disso. ya ngonde. Ah, de mão também. Na lingala ya ngonde. Yango nzambe pe, ya ngonde. É assim também. Est-ce que eza na mutu azo comprendre Será message? que tem alguém que Esse está mensagem compreendendo hoje é a ngai. mensagem? Que essa É? mensagem é minha. Ya ngonde, É isso. ya ngonde. É isso aí que é. Ah, Por causa disso, ya ngonde. por causa disso que não te deu trabalho, por causa disso Ya que ngonde, não te deu dinheiro. Ya ngonde, mutu na mutu aloba na désordre, ya ngonde, ya ngonde. Cada pessoa fala em desordem. Por causa disso. Filho da mai, ya ngonde nini telema papa? Filho da mãe. Ya ngonde. Kozonga na yo nsima te olobi kaka ya ngonde telema. Obongi te kasi olati bien. Não sei melhor, vestiste bem. Hein? Lena, ya ngonde telema nani? Ya ngonde. Levanta-se ainda. Hein? Ya ngonde. Yango abongi te.
yango nde obongi te nani oza na bilamba ya kitoko brinku ya munene kuto eleki ya mama soki nakotisi mutu na bimeli na ngambo mosusu da silva yango nde nini yo oza mundele oza nango te niko yango nde yoka cible yango nde nazozwa msala te. É por causa disso que você conseguiu o trabalho. Lakini yo mayele nzambe pe. Você é inteligente, Deus também é inteligente. Makanisi eza wapi? Os pensamentos estão onde? Ya libanda. Dentro de ti. Est-ce que yo yeba ke baba bokilo akosaka bato ya nini? Passeport? Será que você vai saber que vai realmente as pessoas aí? Sérieux, monsieur l'abbé. Eu acho que se você lhe vê, ele é papo. Padre, se você lhe perguntar, tem as namoradas. Azoseka lobi mama lekanga ina olega yote. Mãe, me avança, não vou te passar. Yo bino tango bozoka mama zo komisa ye aliaka mbongo ya muyibi te. Yo lobi. Se vocês estão a dizer que me azana ba makango na ye. Mas tem as suas namoradas também. Ozoseka pa obokilo. Dari, pai. Mususu peyo. Você também. Yangonde loba papa yangonde. Fala, é isso aí. Titi, otala yo mtolo baga ayana mtu na yo zotalela yeni. Você que fala que viu. Yo mtu olinga ate soki toligi mwasi azawa. Te. Se falar ade azana mtu na ye ayana ye. So zotala ye. Otalele ni. Ta mtu ya mwazo tala ngane liso moko. Olha tá que pessoa tá me olhando com o olho. Babo kilogero bala yango nde ozozwa mbongo te obala mwana na ngai. É por causa disso. Est-ce que vous olanda? Yangonde. É por causa disso. So mutu na mutu a cible yangonde. Cada pessoa dizer Nzamba za mayele. Deus é inteligente. C'est pourquoi Dieu aussi. C'est por causa disso que Deus também. Deus também. Deus também. Mutu na mutu a cible. Cada pessoa. To cible. Sim, mãe. Sim, mãe. Merci. Yango luka offrande na offrande wana ezanga na Hébreu 7 on dirait. Vê a sua oferta. Totala na offrande wana. Vamos vender. Lokola oboyi kote depuis lingi komi pesa te. Como não quer se entregar. Il connaît en effet d'avoir un souverain sacrificateur. Hébreu 7, 26. Hébreu 7, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, les Nico, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. 7, Hébreu 7. 7, 26 à 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais à la parole du serment qui a été fait auprès de la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Yangonde. É por causa disso. Mutoya se depuis yemoko. Yo wana batia souverain sacrificateur. Aquele que se sacrificou. Oya sala na yema foi sumute. soberano sacrificador. Ele não agire ata oyo ozala li souverain sacrificateur te. Jurou que ozala sacrificateur mais souverain te. Po ayebi yo. Acte 20 enfin. Acte 20 35. Acte 20 35. Je vous ai montré Mostrei-vos de toute manière de todas maneiras que c'est en travaillant ainsi que se trabalha aqui. ceux qui vont travailler boye, ceux qui Se vont vocês salir trabalharem assim,
qu'il faut soutenir les faibles. Temos que ajudar os fracos. Soki motema na yo eza liberal, Se o teu coração é na liberal, baforme nyonso. em todas as formas, Soki bokotravaye bongo, se vamos trabalhar kose assim, depouye mutu komilongola ye moko, se tirar o que você komipesa mobimba epa Nzambe. entregar totalmente, Soki Deus. bokotravaye bongo, Se trabalhamos assim, kolongola oyo oza. Ngai buzoba te nga naza mobali. eu Ngai não buzoba te nga naza homem. mwasi. Eu Ngai não vou buzoba te ser nga mulher. chef na yo. Eu sou teu Te, chefe. il faut né? se dépouiller. Tens que se desfazer. Natalisi bino na lo, je vous ai montré de toute manière Mostrei-vos de que todas as c'est maneiras en travaillant ainsi que temos qu'il que faut trabalhar. soutenir les faibles. Ndoko sunga bato oyo baza libanda. Quando você está assim, é Et que se rappeler, se rappeler e se fazer les paroles lembrar, du Seigneur. ou se Wana lembrar bakotanga yango na da palavra version do oyo lingala la Senhor. portugais. Et se rappeler E se lembrar les paroles du da Seigneur palavra do Senhor, qui a dit lui-même, que tinha dito a ele mesma il y a plus de bonheur que havia muitas bênçãos à donner a dar, qu'à recevoir. a receber. Libéralité nini ezobebisa yango? O que está estragando a liberalidade? Bato balingaka trop bakabela bango. As pessoas gostam que lhes ofertam, lhes oferecem. Mais acte Paul Mas Paulo, na mukanda oyo neste livro, esika touti na Corinthiens onde saímos no Coríntio, ye alobi mpo na ngai ele disse por mim, nalingi mutu na mutu azala liberal mobimba na ye quero que cada komipesa lokola ofrande ye moko totalmente, kopesa babien kopesa nyonso aza nango. dá os bens, tudo que tem. Me balobi Mas disseram, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Soki yo moko nanu se vocês mesmos ozokomipesa lokola mbeka não estão a conseguir opesa motema na yo epa Nzambe sans murmure ni contrainte. nem sem murmura e Contrainte okote préoccupé mpo na Nzambe vai se preocupar et se rappeler les com a paroles Deus du Seigneur e se qui a lembrar dit da lui-même palavra de Deus. il y a plus de bonheur Há muitas bênçãos à donner qu'à recevoir. a dar e a receber. Mpo na Nzambe Para Deus, qu'il s'est donné lui-même. se deu a Ele mesmo. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix de même cœur, de même cœur. Dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné, il s'est donné. Libéralité ezali komipesa. A liberdade Tozwa modele ya é se Nzambe ye moko. Vamos tomar modelo. Ye aza Deus créateur mesmo. na biso. Ele é o nosso A se criador. préoccuper na biso. Se preocupar Akiti po Deus sauver biso. que é pra nos Azala na salvar. kati na biso. Pra estar no meio de Yango nós. abima meilleur libérateur. Por causa disso que saiu o melhor liberador. Bongo Yesu yango oyo atinda. E este Jesus que ele mandou, A se dépouilla ye moko. ele se entregou a ele Abosani mesmo. ete naza Nzambe. Esqueceu-se que é Soki Deus. na ye na se na moi awa. Se eu vi aqui na terra, Eza te na bima pomba lokola não bato é Deus nyonso. sair. Ata babengi nga naza mwana ya todo mundo. Joseph Charpentier na ndimi Mesmo se me yango. chamarem que sou filho Ata de balobi José, mama na ye toyebi na eu ndimi aceito. yango. Mesmo que Ata balobi seja toyebi nossa bandeko na ye ya mãe, basi ya mibali na que suas ndimi irmãs, yango. essas irmãs, Me eu na aceito. kati na ye Mas dentro dele, a se dépouiller pour recevoir yo. ele se entregou. A se dépouiller para pour receber. ozwa modèle na Ele ye. se entregou para você tomar o seu Yango modelo. Nzambe asalela É obéissance por na causa ye. disso que Deus trabalhou Po para a atombola sua ye, obediência, que é para apesa ye lhe kombo exaltar, para lhe dar o odela ya nome kombo nyonso. em cima de todos nós. Moto oyo akoli Essa pessoa é crescido, il faut azala libéral. tem que ser liberal. Batindika yo te. Não tem que lhe empurrar. Kolobela ya kati te. Falar de dentro Mpo não. Nzambe atrabalhaka na pensée ya kati Porque Deus trabalha com pensamento po de afaire Deus prospérer yo. para te fazer prosperar. Nzambe ya likolo amona bino. Que Deus te Nzambe ya likolo amona bino Deus te asala bino bolamu
Obrigado, Senhor, aleluia. Oh, te louvamos, Senhor, aleluia. Amém. Louvamos, Senhor, aleluia. Amém. Glória, amém. Oh, te exaltamos, aleluia. Amém. Aleluia. Oh, te cantamos.